oficial da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Que eram mesmo os samaritanos? Após aquele cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob o jugo dos romanos, a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto imperador, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Aversão profunda, datando da época da separação, se perpetuou entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. E aqueles, para tornarem maior a cisão, cisma exatamente isto, cisão, e não terem que vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés. Vocês sabem que o Pentateuco é formado pela Gênese, pelo Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Este é o Pentateuco. Penta quer dizer 5. Os samaritanos rejeitavam todos os outros livros que a esse de Moisés, Pentateuco, foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, eram desprezados, perseguidos e anatematizados. Isso vem de anátema, quer dizer, condenação. Seja anátema, como dizia o rabino Paulo de Tarso. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e de outra. Então, o que eram os samaritanos? Para a gente entender bem, no tempo moderno, eles eram os protestantes daquele tempo. Parece incrível, mas ainda hoje existem samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Jaffa. Continuam observando a lei de Moisés, o Pentateuco, com mais rigor do que os outros judeus, e só entre si contraem alianças de qualquer natureza, comercial, espiritual, literária, filosófica, científica, enfim, não se misturam. Agora você já vem a saber que eram os samaritanos.
nazarenos. Que eram os nazarenos? Exato. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, ou perpétuo, ou temporário, de guardar perfeita pureza. Os nazarenos se comprometiam a observar a castidade, a se absterem de bebidas alcoólicas e a conservar os cabelos compridos. Exemplos de nazarenos: Samuel, Sansão e o precursor de Jesus, João Batista. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus, que vivia em Nazaré. Daí ser chamado Jesus de Nazaré. Ele não nasceu em Nazaré, foi em Belém, mas viveu em Nazaré. E ninguém é santo em sua terra, ninguém é autor de milagres em sua casa. Aquilo que o povo diz santo de casa não faz milagre. Exatamente. Jesus podia viver em Belém, mas lá não era possível. Depois em Nazaré também não foi possível. Mas como ele vivia em Nazaré, no princípio, ficou com esta denominação de Nazareno. Também foi esta a denominação de uma seita herética. Herética quer dizer que praticava heresia, dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas da Igreja Católica. Seita essa que desapareceu no século IV desta era chamada cristã e que nunca foi cristã. A verdade é que o cristianismo ainda não aconteceu na face da terra. Será uma realidade, sim, mas no terceiro milênio. Será a religião de Deus. A-N-E-M. Quem foi Anem? Quem se lembra? Espanador na memória. Cidade da tribo de Issacar. Em que livro aparece? Paralipômenos, ou Crônicas, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Aner e Escol, porque estão sempre juntos. Quem foram eles? Exatamente, serviram ao patriarca Abraão e o fizeram na derrota dos assírios e na recuperação do sobrinho Ló. Abraão era tio de Ló, você se lembra? Perfeitamente. Anfec, A-N-F-E-C. Anfec, que era isso mesmo? Cidade da tribo de Judá, onde os filisteus tomaram a arca. Onde é que aparece essa história? No primeiro livro dos reis. Antífilo, olha só que nome complicado, hein? Quem foi Antífilo? Antífilo. A-N-T-I-F-I-L-O. Exatamente, filho de Herodes. Esse Antífilo foi castigado de morte por trazer veneno da Arábia e era para servir para a morte do rei.
Exatamente. Quem quer matar será morto, não é a lei do retorno? Antígono. Quem foi mesmo Antígono? E havia um só? Perfeitamente, havia dois com esse nome. Antígono, filho de João Hircano, neto de Simão Macabeu. Seu irmão Aristóbulo associou no reinado. Suas meritórias ações lhe atraíram tanta inveja que foram a causa de sua morte. Um dia em que deixava suas tropas, revestido de brilhantes armas, e subiu ao templo para orar a Deus, alguns dos seus inimigos disseram a Aristóbulo que ele vinha para assassiná-lo. Olha aí a intriga humana. Desconfiado, naturalmente, Aristóbulo ordenou que o matassem no caso de passar com armas por uma certa sala do palácio muito escura, chamada Torre de Estratão. Agora vejam o que fizeram os inimigos. Foram a Aristóbulo dizer que ele vinha com as suas armas. Sabem por quê? Porque foram primeiro ao Antígono dizer que o rei apreciaria vê-lo com as suas armas. Antígono caiu na armadilha, sem suspeitar de coisa alguma, botou todas as armas em desfile. Na mesma passagem foi assassinado por esses inimigos traiçoeiros. Quem conta toda essa história com minúcias é Flávio José. Mas havia também um outro Antígono, não havia? Quem é que se lembra? Perfeito, o último rei da geração dos Asmoneus, irmão de Hircano, perdendo a amizade de Marco Antônio, que era então senhor da República, declarou-se inimigo do Senado e do povo romano. Por isso, constituíram Herodes no seu lugar. Antígono, é claro, foi preso e logo depois degolado. Antelíbano, quem foi mesmo esse homem famoso? É, o pessoal está afiado. Não foi homem famoso nenhum. É um monte na tribo de Azer, chamado assim por ser fronteiro ao Monte Líbano. Daí o Antelíbano, fronteiro ao Líbano. Antioquia. Quem sabe? Perfeitamente, a antiga capital da Síria, agora é Damasco. Antioquia foi por muito tempo a terceira cidade do Império Romano. Só perdia para Roma e Alexandria. Nela tomaram os primeiros fiéis o nome de cristãos, quase 10 anos depois da paixão do Cristo de Deus. Notaram por que ela é famosa? Em Antioquia, os fiéis de Jesus, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Basta ver a referência de Atos dos Apóstolos, de São Lucas. Antioquivalis. Foi mesmo? Antioquivalis. Exato, uma fortaleza na tribo de Manassés que ficava além do Jordão. Antípater. Antípater, quem se lembra? Que nome esquisito, né? Pois bem, havia nada menos de 2 Antípater.
O primeiro, um grande político do meu amigo de Aristóbulo. Vivendo muito bem na corte de Herodes, aprendeu a grande arte de governar e que soube depois se aproveitar muito bem. Principiou a usar dessa ciência no governo da Idumeia, praça em que se comportou tão bem e ganhou a amizade de todos os seus vizinhos. Os romanos, em muitas ocasiões, experimentaram a sua generosidade e seu valor, pelo que o recompensaram, dando um governo a cada um de seus filhos. Como terminou esse Antípater? Exatamente, morreu envenenado por Hircano, sumo sacerdote, durante um banquete. A Bíblia ensina muita coisa, né? O sumo sacerdote envenenando um pobre homem. A gente vai vivendo e aprendendo com a Bíblia. Por isso é que a Bíblia contém todas essas coisas chamadas escabrosas. É para mostrar como é o bicho-homem. Ué, e será que o bicho-homem do século XX é melhor do que naquele tempo? Você acha que o bicho-homem melhorou? Eu acho que está a mesma coisa. Evidentemente, talvez pior, mais requintado. E qual foi o outro? Antípater, o filho de Herodes o Grande. Como suas calúnias eram terríveis, conseguiu que morressem seus dois irmãos Alexandre e Aristóbulo. E 2 vezes tentou matar seu pai com veneno. Este, tendo descoberto sua intenção, o mandou prender e depois matar por querer subornar o carcereiro que o prendia, que o guardava, coisa que o vale. Vocês estão vendo? Quanto amor nas almas, hein? Antipátrida! Antipátrida! Quem foi essa senhora? Antipátrida. Quem foi? Muito bem, não era senhora nenhuma. Cidade da tribo de Manassés, em outro tempo chamada Apolônia. Depois foi assim chamada em honra de Antípatro. Esse era pai de Herodes. Pai de Herodes, exato. Pai de Herodes, Antípatro. E agora uma palavrinha muito bonitinha, Antitauro. Que diabo disso é aquilo? Antitauro, hein? Exato, cadeia de montes na Armênia, oposta ao Monte Tauro. Daí o Antitauro. Antônia. E esta mulher aparece onde? Relacionada com que nome? O pessoal está cada vez mais afiado. Não foi mulher nenhuma. Monte de Jerusalém, Monte Antônia, no qual Herodes o Grande mandou levantar uma torre fortíssima que servia de cidadela ao templo. E essa era a famosa Torre Antônia. É claro, aparece no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Aode. Quem foi mesmo? Espanador na memória? Exatamente, filho de Gerá. Libertou os israelitas da escravatura de Eglon, rei de Moab. Trazendo a este príncipe os presentes de que estava encarregado de apresentar da parte de seu povo, se retirou logo com os outros deputados que o acompanhavam. Mas voltando ele sozinho para trás, fingiu ter alguma coisa importante a dizer ao rei, e em segredo. Eglon, fazendo sinal a todos os que lá estavam para se retirarem, ficou na câmara de verão sozinho com a ordem. E este o trespassou com uma adaga que trazia escondida debaixo de suas vestes. Depois a ordem fugiu por uma outra porta, uma porta interior,
fechando bem todas as outras portas. E se apressou logo a anunciar esta notícia aos israelitas, na frente dos quais se lançou sobre os moabitas e os derrotou. Onde é mesmo que aparece esta história? Exatamente. Livro de Juízes, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E agora o Céu da LBV apresenta lições bíblicas. Alexandria. Primeiro, era o nome antigo de Tebas, todos vocês sabem. E segundo, cidade edificada no Egito por Alexandre o Grande. Daí o nome de Alexandria. Foi nessa cidade, Alexandria, que se fez a famosa versão dos 70 intérpretes, Septuaginta. Alexandrião. Não é só agora que há essa moda de ginasião do Maricá, o belezão, o mineirão, o cariocão. Não, naquele tempo também havia o Alexandrião. Exato, era fortaleza na tribo de Manassés, situada na margem do Jordão, edificada por Alexandre, rei dos judeus, para impedir que os seus vassalos se revoltassem contra ele. E Alfeu? Alfeu? E quantos houve? Perfeitamente. Primeiro, Alfeu, pai de São Mateus, pai de Levi, era publicano, vivia na coletoria, vocês sabem, e acabou se transformando no apóstolo Mateus. E o outro Alfeu, por sobrenome Cleófas, foi o pai de Tiago o Menor e de Tadeu. Ambos aparecem no Evangelho de Jesus, segundo Mateus e Marcos. Alimes, que nome, que era mesmo? Uma cidade na tribo de Gad. Almat, ou Alman, cidade na tribo de Benjamim, concedida aos levitas da família de Gad. Aparece nos Paralipômenos ou Crônicas. A luz, exato, deserto da Arábia, onde os hebreus fizeram seu 10º acampamento. Em que livro de Moisés aparece a luz, esse deserto da Arábia? A luz, Números, capítulo 33. Amad, A-M-A-A-D. Perfeito. Cidade e fortaleza na tribo de Azer foi destruída por Alexandre, filho de Janeu. Amalek. Quem se lembra? Amalek. Exato, filho de Elifaz, neto de Esaú, foi o pai dos amalecitas, sempre inimigos dos hebreus. Quando os hebreus partiram para o deserto, os amalecitas os foram atacar, mas acabaram derrotados pelos hebreus. Isso aparece no livro de Josué, sucessor de Moisés. Quando Saul chegou a ser rei, o anjo lhe ordenou que exterminasse aquela nação. Claro, no Velho Testamento aparece, então o Senhor ordenou a Saul que exterminasse. Claro que Deus vai fazer isso. Deus não manda exterminar nada. É um anjo de luz, pode ser para o bem ou para o mal. Satanás não é um anjo de luz?
E, entretanto, gosta de trabalhar para o mal. Ele gosta da quimbandinha dele, né? Pois bem, quando Saul chegou a ser coroado rei, esse anjo, esse guia espiritual, lhe ordenou que exterminasse aquela nação, a dos amalecitas. Então Saul lhe declarou guerra, mas contra a ordem do mesmo anjo, perdoou a Agag, aquele príncipe de que já falamos aqui. Pois esta desobediência bastou para que Saul perdesse o reino, que foi transferido para Davi. Isto é contado no livro dos reis, mas aparece também nas páginas de Flávio José. Outra coisa que eu estou aqui é história pura, para que não digam que eu estou aqui fazendo uma pregação metelibata. Não, a LBV cerca por todos os lados. Tem a cultura espiritual e tem a cultura intelectual, para que ninguém ponha defeito. Pois é, compadre. Centro Espiritual Universalista apresenta lições bíblicas. A-M-A-M. Perfeito. Cidade da tribo de Judá. Aparece no capítulo 15 de Josué. E Amman. A-M-A-N. A cidade termina com M de Maria, mas Amman termina com N de Nair. Perfeito, Amalecita, ministro de Assuero ao tempo do cativeiro dos judeus na Babilônia. E onde aparece isso aí? Amman, no livro de Esther. Agora, quem foi Amana? Perfeito. Monte na tribo de Manassés. E afirmo que no cume desse monte há uma planície que é a mais agradável do mundo pela diversidade das árvores e flores que ali crescem naturalmente. É paradisíaca essa montanha. E em que livro aparece no Velho Testamento? Espanador na memória? Cântico dos Cânticos. Exatamente. Uma das obras literárias mais lindas da Bíblia Sagrada. Amaonte, que foi? Claro, cidade da tribo de Aser, foi saqueada por ordem de Cássio, por não poder pagar um tributo que esse general romano lhe havia imposto. Aí só aparece em Flávio José. É uma pesquisa cansativa. Amarias, exato, filho de Azarias, foi o 23º sumo sacerdote. Aparece no primeiro livro de Paralipômenos, ou Crônicas, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Amasa, e quantos havia? Exato, 2. Filho de Jéter e Abigail, irmã de Davi, e de Sárvia, mãe de Joab, filho de Absalão. Foi comandante de cavalaria na batalha que este filho desumano deu a seu pai. Reconheceu depois a sua culpa, pediu perdão ao rei, que afinal concedeu, e lhe conservou o mesmo posto de general.
mas foi morto por Joabe, seu primo, em Rabá, por inveja de o ver tanto nas graças do rei. Exato, segundo livro dos Reis, capítulo 17. O outro, Amasa, filho de Atali, que libertou todos os prisioneiros que os israelitas tinham feito nas tribos de Judá e de Benjamim no tempo dos reis Acá e Faté. Exato, Crônicas ou Paralipômenos, livro 2. E Amasai quem foi? De pleno acordo, levita, chefe dos 30 valentes que serviam a Davi quando fugia da perseguição de Saul. Tocava trombeta diante da arca na trasladação que fez Davi para a casa de Obed-Edom. Exato. E Amazias? Quem foi? Vamos lá, disparador na memória, minha gente. Oitavo rei de Judá. Sucedeu a Joás, seu pai, quase no segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Samaria. Quando subiu ao trono, tinha 25 anos. Começou a reinar, justiçando Josacá e Josabá por terem assassinado seu pai. Olho por olho, dente por dente. Amém. O que significa esta palavra amém? Claro. Assim seja. Amém quer dizer assim seja. Mas, no Apocalipse, amém significa aquele que é o fiel e verdadeiro. Vocês já se lembram de que lhes falei sobre isso?